A resiliência é um tema muito pesquisado hoje em dia. É um conceito que vem da física dos materiais, que quer dizer a capacidade de um objeto ele retornar ao seu estado original quando pressionado. Como aqueles travesseiros que tem uma esponja especial que você aperta e ele retorna. Esse mesmo conceito ele pode ser aplicado à psique humana, que tem um uso muito bom para a nossa vida, uma vez que procura dar flexibilidade, capacidade para a gente se reorganizar. Mas quando essa ideia de flexibilidade ela não é bem usada em determinados momentos e áreas da nossa vida, isso pode atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal integral e pode inclusive comprometer a nossa dignidade. O bom uso da resiliência, dessa capacidade de adaptação e flexibilidade, é fundamental e nos dá mais capacidade para a gente conseguir enfrentar a vida como ela é. É como se a vida vai apertando essa esponja do travesseiro e nós precisamos passar por essa pressão e não só não perder a nossa identidade, mas também amadurecer, se tornar uma pessoa melhor, aprender com os nossos desafios. A questão é que dependendo da quantidade de resiliência que eu tenho, o travesseiro, a esponja, ela vai retornar mais rápido ou não. Ou seja, eu tenho uma quantidade maior ou menor de flexibilidade, de capacidade de adaptação para determinadas situações. Por isso que uma mesma circunstância, um mesmo problema da vida, alguns levam com mais leveza, amanhã vai ser um dia melhor, faz parte da vida, mas já outras pessoas ficam devastadas, precisam de mais tempo de recuperação, guardam mágoas, demoram mais para se restabelecer. A dor, ela não é mais leve para as pessoas que são resilientes. A questão é como eles decidem usar essa nova situação desafiadora que eles se deparam. Algumas pesquisas mostram que a genética pode influenciar bastante na resiliência, ou então experiências fortes vividas na infância, e até mesmo mudanças hormonais que a gente passa ao longo da vida. Mas, normalmente, o modo como nós aprendemos a interagir e reagir na vida é que estabelece a nossa forma de operar no mundo. Esse é o fator mais decisivo, é como eu aprendo a ser mais ou menos flexível de acordo com a minha interação com os eventos da vida que eu me deparo ao longo da minha existência. Bom, mas vamos para a vida prática. A vida, ela nem sempre me pede que eu tenha que ceder, que eu tenha que ser flexível, não é verdade? Que eu tenha que me adaptar. Por isso, a gente tem que saber aplicar a resiliência nas áreas e nos momentos da nossa vida onde a gente precisa mais ou menos dela. Imagina que você vai para um final de semana fazer uma trilha e acampar na floresta. Duas coisas bem úteis para essa trilha e para esse acampamento é um cajado de madeira e uma corda, por exemplo. Os dois são ótimos para caminhar, para acampar, mas tem que saber a hora certa de usar cada um deles. Eles têm naturezas e propósitos diferentes. O cajado precisa dar firmeza para a gente precisa sentir apoio nele. A corda, ela vai precisar ser flexível, se adaptar ao que quer que eu deseje fazer com ela. Um cajado, ele vai se adaptar de acordo com o terreno, mas ele vai ter que ser firmeza. Um cajado, ele tem que ter alguma resiliência, mas ele não pode ser mole, porque senão ele não vai servir para o que ele se propõe. Em outras situações, a corda vai precisar ser flexível, mas se eu precisar que a corda seja mais flexível do que ela é, a corda pode se esfarelar. Por isso, você precisa sempre avaliar como está a sua flexibilidade, firmeza na sua família, suas relações conjugais, seu ambiente de trabalho, equilibrando flexibilidade e firmeza e observando onde você precisa melhorar. Então, quando precisamos ser como um cajado mais firme
ou mais flexível como uma corda? É muito comum nós nos atrapalharmos em situações da vida. Às vezes a resiliência, a flexibilidade, ela falta em áreas da vida que eu mais preciso, ou então ela sobra onde não deveria estar tanto. Um ponto que pode ajudar é saber de onde vêm as pressões da nossa vida, ou seja, o que é que aperta o meu travesseiro, o que vai me pedir mais flexibilidade ou firmeza. Existem pressões da vida que eu não tenho escolha, como uma doença grave, a perda de alguém querido, uma demissão. Elas são normalmente fora do meu controle e você vai ter que se adaptar. Nas pressões imensas da vida, quanto mais você demorar a se adaptar, mais você vai sofrer. Mas tem outras pressões de fora, pressões externas, que são menores, que aí você pode avaliar se precisa mesmo aceitar, se submeter a essa pressão ou não. E ainda tem outras pressões que não são criadas pelas outras pessoas, que elas não vêm dos acontecimentos externos, mas elas são pressões que surgem de dentro da gente, produzidas normalmente por um forte senso de autocrítica, como se cobrar demais, por exemplo. Então, são muitas demandas, né? Sejam pressões externas ou internas. E qual é o custo emocional para você conviver com essas demandas, né? Saber ceder e saber ser firme nas horas apropriadas. É fácil ser resiliente, ceder, se adaptar, mudar em um mundo que está todo tempo se transformando, né? Que todo dia tem uma novidade. Mas onde é que fica o nosso desejo? A gente sabe que a gente tem que continuar assim entregando, confiando nas pessoas, na família, nos colegas de trabalho. Normalmente o ser humano ele é organicamente egocêntrico e às vezes a gente nem percebe. Mas a gente tem que exercitar sempre a abertura ao outro, só que de maneira inteligente. Como eu posso aceitar um marido que me abusa, um patrão tóxico que quer tirar meu sangue ou passar por situações desmoralizantes? Ah, não, mas tem que ser resiliente. Não, a resiliência ela não pode ser desculpa para a gente tolerar situações inaceitáveis. Se não, em nome da resiliência, você se torna escravo dos desejos, seja lá o desejo de quem for, seus, das suas próprias fantasias ou do desejo de qualquer outra pessoa. E assim você compromete sua saúde, você pode comprometer sua dignidade. A resiliência ela deve nos ajudar a alcançar a nossa autonomia emocional e não nos tornarmos dependentes. E tem um outro ponto bem delicado, que é o uso da resiliência no campo social, especialmente na área dos direitos humanos. Hoje em dia, cada vez mais aumentam os empregos informais e com menores garantias trabalhistas. E se o desemprego está alto e eu tenho que pagar minhas contas, muitas pessoas vão precisar se sujeitar ao emprego que aparece, que tiver. Senão, outra pessoa vai e pega a vaga. E a maioria das pessoas simplesmente aceita, ou seja, é resiliente, é flexível com essa situação. São forçadas a aceitar essas circunstâncias. Ser flexível com situações sociais insatisfatórias, como essas desigualdades de renda, desigualdade no acesso à educação, à previdência, ao acesso às férias e outros direitos humanos e trabalhistas inalienáveis, é permitir que a resiliência seja usada para manipular, para pagar pouco, para oferecer o básico para a nossa vida. E a sociedade como um todo se intimida e não apenas não procura pelos seus direitos, mas aceita a retirada deles. Aí alguém do nosso meio, dessa área de autoconhecimento e espiritualidade, pode dizer: mas o que realmente importa
para mim, é a paz interior, mesmo que eu ganhe pouco, e por um lado tá certo. De fato, a paz interior, acima das situações externas, ela é defendida no Bhagavad Gita e em vários outros ensinamentos orientais clássicos. Sem dúvida que a gente está satisfeito com a situação presente, com o que a gente tem hoje, é ótimo, internamente. Mas esse senso de satisfação com o momento presente, ele não deve levar à resignação, ao fatalismo, porque, socialmente falando, a história nos mostra que a sociedade só avança com conflitos de interesses. A resiliência, então, deve colaborar para o nosso crescimento interior, não para o nosso conformismo ou para a nossa passividade social. Então, resumindo os principais pontos desse vídeo de hoje, a resiliência tem um lado muito bom, que nos ajuda na adaptação, no nosso crescimento, mas essa ideia tradicional de resiliência, de simplesmente retornar à forma original como a esponja do travesseiro, ela é necessária, mas não é suficiente. A resiliência deve promover o nosso amadurecimento, porque o seu uso ruim seria aplicar de forma inapropriada, não reconhecendo bem as áreas e os momentos da vida onde eu devo ter flexibilidade e firmeza. E socialmente, a resiliência não deve justificar o conformismo e o comprometimento da nossa dignidade humana. Por isso é importante nós avaliarmos constantemente a nossa maturidade e o propósito dos nossos desejos, sintonizados com o discernimento profundo para que a gente tome as melhores decisões de como se relacionar bem com cada pessoa, com cada situação. Não tem uma receita que sirva para todo mundo, para todas as situações, mas é importante ser proativo, com flexibilidade ou firmeza nas horas apropriadas.